Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Voz da Sabedoria. Aqui é um espaço onde nós vamos estar trazendo assuntos que irão te proporcionar autoconhecimento, irá te ajudar a ter um direcionamento de algumas tomadas de decisões, tanto no empreendedorismo, relacionamento conjugal, vida amorosa, em todas as áreas da sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio, onde nós vamos estar contextualizando aqui o poder das palavras. As palavras que saem da sua boca, elas constroem ou elas destroem. E hoje vamos estar aqui com uma convidada para lá de especial, a nossa companheira aqui, a Adelita, que já estamos há um ano nessa jornada do Café com Provérbios e agora estamos dando um passo além. Nasceu aqui o nosso bebê, Voz da Sabedoria, fruto dos nossos cafés com Provérbios. Então, nos acompanhe conosco nessa jornada. Teremos aqui muitas emoções, aventuras, altos bate-papos que irá te tirar desse estado de má vibração, de melancolia, irá elevar a tua frequência. Se permita embarcar nessa jornada com o nosso amigo Salomão. Não é isso, Adelita? É isso aí. Tudo começou com um café com Provérbios. A gente lia o Provérbios e descobrimos que Provérbios tem muitas palavras, que são palavras que cura, palavra que liberta, palavra que te tira do comodismo, da murmuração, da reclamação. Então, nós precisamos, né, continuar com aquilo que está dando certo, né? Que aquilo que Deus colocou no nosso coração está virando mais frutos, né? E como a gente fala, palavras têm poder. E palavras são sementes, né? E essa semente está virando uma árvore. E a árvore nossa está dando frutos. E frutos, né? Vocês vão também colher desses frutos que nós estamos vivendo aqui. Que Deus abençoe, que nós podemos viver esse novo de Deus nas nossas vidas. É isso aí, Adelita. Gente, olha que a apresentadora, nós duas somos a apresentadora da Voz da Sabedoria. Eu não me apresentei para vocês. Eu sou Vandiane Silva. Estamos aqui, tem uma formação em psicóloga, tem um lindo movimento chamado Encontro Pérolas, onde a gente faz todo esse processo de lapidação e de encontrar as pérolas que estão ali escondida, oculta, e que muitas das vezes nós estamos tão atolados de tarefa que esquecemos de observar. Atuo como psicóloga, como mentora, como treinadora. Estou aí nessa jornada de desenvolvimento pessoal, iluminando mentes e transformando vidas através das ferramentas da psicologia, do coach, da PNL e por aí vai. A Adelita também, ela está aqui, nós estamos no mesmo ramo da saúde mental, em como terapeuta, psicanalista. É isso aí, gente. E resolvi começar depois de 50. Essa é a minha história, né? Mudei toda a minha história para que eu pudesse viver, né? Buscar um sentido na vida, para a minha vida primeiro. E quando você muda, as coisas começam a mudar ao seu redor, né? É de dentro para fora. Então, meu momento é esse, né? Viver trabalhando com mulheres, cuidando, né, como terapeuta e na área psicanalista. Entendendo cada dia mais o humano, né? E saber que a pessoa tem uma alma, tem um corpo e tem um espírito. Não é só o espírito, nem só o corpo. Ela tem uma alma que precisa de cuidados, né? Então, eu trabalho nessa área. E eu gosto muito de trabalhar mais na área de traumas religiosos. Que tem pessoas que viveram coisas que acharam que a sua espiritualidade era uma coisa e o Deus que nós servimos é totalmente diferente do que muitas pessoas estão pregando. Então, o meu maior prazer é entender essas pessoas que estão dessa forma, né? Vivendo um tempo, assim, de desegrejadas. Pessoas feridas, machucadas na alma. Então, o meu especial, né? Meu carro-chefe é esse. Cuidar de vidas dessa forma. Que precisam estar sendo acolhidas, né? Para viver o novo que Deus tem, né? Como a gente aprendeu com Provérbios. Todo dia a gente fala. Provérbios tem muitas palavras que não nos falaram. E a gente não entendia. Sim. Né? E agora a gente está descobrindo e entregando para as mulheres essa descobertas nossas. Sim. Que a gente tem essa história já faz um ano. Como a gente fala, Deus une propósito, não pessoas. E a gente está nessa unidade, vivendo toda essa história. E a gente vai poder ajudar mais ainda dessa forma. Essa aliança. E hoje a nossa convidada está aqui, uma pessoa muito especial, a Janaína. Janaína, fique à vontade, se apresente, fale um pouquinho sobre você, como que você se sente estar aqui na abertura do nosso primeiro episódio. Já compartilha também do Voz da Sabedoria.
Eu primeiro quero agradecer, muito obrigada, Vandiane, muito obrigada pelo convite, por vocês abrirem esse espaço, né, para que eu possa estar aqui inaugurando o Voz da Sabedoria junto com vocês. Parabéns para vocês duas pelo movimento, por essa coragem de dar o primeiro passo, que é muito importante. Eu me chamo Janaína, sou casada, tenho um filho de 6 anos, sou mãe atípica, tenho meu filho, ele é autista, então eu trabalho muito, gosto de falar sobre isso, que é a minha jornada que me construiu, me trouxe até aqui. Hoje eu sou multiempresária, tenho 3 empresas de diferentes ramos, mas todas voltadas para a área de vendas, que é o meu carro-chefe, é o que eu sei trabalhar. Eu faço isso a minha vida inteira, são mais de 15 anos de experiência em vendas, e eu tenho um propósito muito grande, que é da continuidade. Eu sou embaixadora hoje do movimento Mulheres Reais aqui em São Paulo e Alphaville. É um movimento que foi criado, teve o pontapé, o início através de uma grande amiga minha, Leninha Morelli, que hoje está em Orlando. E hoje eu sou embaixadora desse movimento aqui em São Paulo. E eu sou muito grata a ela por ter me ensinado, ter me mostrado um caminho maravilhoso de fé, de amor, de ação. E sou grata porque nesse caminho nós nos conectamos. E eu conheci a Vandiane, já estive no Pérolas, contando sobre a minha trajetória. E estou muito contente de poder estar aqui compartilhando com vocês, falando um pouquinho sobre Provérbios, sobre Salomão, sobre sementes que são muito importantes na vida tanto nossa como mulheres, quanto na vida da nossa família, das pessoas que nós amamos. Então, sou muito grata. Obrigada, Vandiane. Obrigada por vocês terem confiado a mim esse primeiro episódio. Sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. Que legal. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, não é isso, Adelita? Exatamente. De poder estarmos sentados à mesa para trazer um assunto tão pertinente e importante, né? O poder da palavra. Mensurar o que eu tenho falado, as palavras que saem da minha boca, o que tem construído, o que tem edificado. Como você já comentou, e Adelita, palavras são sementes, né? E eu quero aqui já começar te fazendo uma pergunta. Você já experimentou o impacto das palavras na sua vida pessoal e profissional? Muitas vezes. Eu falo que o impacto da palavra nas nossas vidas, ela é imediata. Então, eu falo que eu tenho algumas lembranças, tanto de impactos positivos quanto negativos, tá, gente? É claro que muitas vezes o nosso inconsciente sempre vai querer trazer um negativo, mas eu falo que eu tenho lembranças, vamos assim, a mais negativa que eu lembro de uma situação familiar que eu era adolescente, tinha lá meus 14, 15 anos, meio rebelde, em processo de aprendizado, e a minha mãe me falou algumas coisas que me marcaram. Minha mãe falou coisas negativas ao meu respeito. E em muitos momentos hoje, quando algum desafio aparece na minha vida, qual palavra que eu lembro? Aquelas que foram ditas pela minha mãe lá no passado, no momento de raiva, de tristeza, de decepção. Então, hoje, eu que sou mãe, eu entendo que nós, como mães, a gente tem aí nossos momentos de desafio na maternidade, com os filhos, dependendo da idade, e a gente acaba liberando palavras, e palavras são decretos. Sim. Palavras são decretos. Palavras são sementes que vão brotar na nossa vida. Então, aquelas palavras negativas que minha mãe falou, não porque ela queria, eu Sim. entendo isso. Foi um momento de desespero, de tristeza que ela teve comigo, que ela não esperava, eu decepcionei a minha mãe. E aí, ela veio e me falou algumas coisas, e às vezes fica reverberando na minha mente. Eu me lembro, poxa vida, né? Minha mãe me falou aquilo quando eu era adolescente, mas isso não me define. Essa não sou eu. Então, hoje é um trabalho mental que eu Sim. faço para retirar essas palavras daqueles momentos mais desafiadores. Sim. E aí eu tenho o quê? Eu tenho o meu marido, eu tenho o meu cônjuge. É com ele que eu divido essa dor. Então, tem alguém com quem você possa dividir a sua dor. Então, se alguém pegou alguma palavra que feriu seu coração, que te machucou, que te fez algum mal, tenha uma pessoa para quem você possa para você se confessar, para você ser seu confidente, mas aquela pessoa que vai te trazer para a realidade. Não, essa palavra não te define, Janaína. Essa palavra não te define, Adelita, não te define, Vandiane. Você não é assim. Então, você precisa ter um ponto de apoio, alguém que vá te trazer para a realidade. E palavras positivas, né? Graças a Deus a gente tem sempre, né? Semanalmente a gente tem esse hábito na nossa casa de trazer palavras positivas. Eu sou amada, eu sou feliz, eu sou grata, eu sou próspera. Então, esse eu sou é um hábito que eu criei através a minha amiga Leninha Morelli, que foi minha mentora, e hoje eu sou embaixadora do movimento. Então, o eu sou é muito importante. Eu preciso decretar todos os dias essas palavras positivas na minha vida.
E se você não tem esse hábito, crie esse hábito, né? Tire 5 minutos, vá na frente do espelho. Ah, Janaína, eu tenho vergonha de me olhar no espelho. Então, pega ali o seu celular, grave um vídeo, faça alguma coisa nesse sentido. Traga palavras positivas, no mínimo 5, todos os dias, de preferência de manhã, porque o seu dia já começa de um jeito muito maior, muito melhor, você vai ficar muito mais feliz, mais alegre. Então, esse é o grande poder que as palavras têm no nosso dia a dia. Sim. E o quanto que uma palavra dita na adolescência te acompanhou em toda a sua jornada. Gente, o peso das palavras. Como nós já mensuramos aqui que Salomão ele faz. As palavras, elas têm poder de construir, mas elas também têm poder de destruir. São como sementes. Fica à vontade, Adelita. Eu costumo falar assim, nesses últimos dias a gente estava falando sobre a mesa, né? Aí teve a mesa da murmuração. A mesa da murmuração, as pessoas criam um hábito para murmurar, né? Você consegue andar o seu dia a dia. É poucas vezes que você não encontra alguém reclamando do sol, da chuva, né? Porque está de noite, porque está de dia. As pessoas costumam reclamar. E muito. Sim. Eu lembro quando eu tinha uns mitos, né? A minha amiga, às vezes, quando a gente ia para a escola a pé, andando, se tropeçava. Aí falava assim, tinha uns mitos, né? Pobre só vai para frente com topadas. É verdade. Não sei se vocês já ouviram isso. Nossa, eu já ouvi, Adelita. É verdade. Era mitos e reclamações, coisas que as pessoas falam que isso não existe. Como que pode? Né? Então, você vai criando hábitos ruins, né? Cada vez que você levou uma topada, pobre vai para frente porque levou uma topada. Porque se machucou. Sim. Você precisa machucar muitas vezes para você não viver murmurando e você reclamando com as suas palavras. Né? Como você desenvolve isso? Com mudança da sua mentalidade. Né? Tirando essa conversa que falaram com você um dia, que foi um mito, algo que te colocaram. Uma mentira, né? Uma mentira, né? Uma coisa que te impregnou na sua cabeça. Mas foi desde criança. Aí eu pego as mulheres agora, né? Meu público, a maioria são depois dos 30. Aí elas já estão como? Você está com 35, 40 anos e já está vivendo ainda achando que o pobre só vai para frente com topada, com reclamação, com murmuração. E aí? Aí você faz o quê? Né? Para fazer essa mudança com essa pessoa que chegou agora, para viver no estado que eu estou vendo a Janaína agora. As palavras que ela está falando, excelente. Mas como que ela aprendeu tudo isso? Então, Adelita, o aprendizado... você falando de palavras, eu lembrei de uma questão que eu e meu marido, a gente sempre conversa em casa. Que assim, as palavras têm poder. Então, tudo que é falado quando você é criança, né, até a nossa adolescência, 15, 18 anos, ainda reverbera muito forte depois na nossa vida adulta. Porque é um momento, e principalmente quando vem dos nossos pais, né, de pessoas que são tão importantes na nossa vida. Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, aquela pessoa que criou você, né? Um professor, um líder religioso. O pastor, exatamente. O padre. Então, independente, a gente fala, né, que é o P. O P. Todo mundo, são todas aquelas pessoas importantes que começam com P. Pais, no caso, né, que é pai e mãe, professor, pastor, enfim, várias profissões aí, várias pessoas que são do nosso convívio próximo e que geram impacto, podem gerar impacto positivo ou negativo. Eu me lembro, eu falo que eu me lembro, eu e meu marido, a gente sempre fala isso, que os meus pais, quando eu era criança, meu pai falava assim, olha, você tem que trabalhar muito para poder ganhar dinheiro. O dinheiro não vem fácil. E qual é a crença que instalou na nossa mente? Qual é a crença? Que eu preciso trabalhar demais, eu preciso... O dinheiro tem que ser... Meu pai fala, dinheiro é suado. Aquela coisa pesada. Não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Então, são crenças, são palavras que foram ditas. Não foi repetida uma vez. Várias. Eram repetidas de forma consecutiva. Todos os dias, uma vez na semana, várias vezes ao mês, até que isso se instalasse na sua mente. E para tirar, não é fácil. Como que a Janaína conseguiu... Eu falo, eu tô no processo, tá, gente? Não é todo dia que a gente... Não é que Estamos assim... em processo. Exatamente, é um processo. Não é que eu comecei, hoje eu acordei desse jeito, eu sou a mulher mais próspera do mundo. São processos que a gente vive, né? É um processo que a gente... Não é do dia pra noite. Mas o que você precisa? O que eu entendo que é necessário para que essa mudança de mentalidade aconteça? Você primeiro tem que estar conectadas com pessoas que pensam diferente de você, ou que pensam da forma como você gostaria de pensar, que já alcançaram o que você quer alcançar. Sim. Conecte a essas pessoas. Janaína, mas como? Começa a seguir no Instagram.
né? Conheça o perfil, venha conhecer aqui, né? A Voz da Sabedoria com a Wandiane e com a Adelita. Acompanhe o que essas mulheres têm a falar. Vem no Café com Provérbios. É gratuito, você não precisa pagar. Você só precisa ter a sua internet disponível, seu celular, a bateria funcionando, para você estar ali. Comece consumindo esse conteúdo gratuito. A Wandiane tem ali o movimento Pérolas. Esteja no movimento Pérolas. Conheça mais sobre a Wandiane. Venha conhecer os movimentos dessas mulheres que façam sentido para você. Então, tem que fazer sentido para você. Se conectem com pessoas, como a Adelita falou, com propósito. Porque não adianta você só estar com... Porque a pessoa é bonita. Porque o que ela posta no Instagram é lindo, gente. Instagram é 1 minuto. O Stories é 1 minuto de 24 horas. E é a sua verdade. Exatamente. Venha conhecer a verdade dessa pessoa. Então, vá presencialmente. Se a pessoa for fazer algum tipo de programação, evento, esteja com ela e comece a se basear na Bíblia. Sim. Leia a palavra. Leia todos os dias. Tire um tempo. Eu tenho o hábito de meditar, pelo menos pegar um capítulo, né, de um determinado livro. Agora eu estou em Isaías. Eu vou ler Isaías inteiro. E dentro desse capítulo de Isaías eu paro, eu coloco o meu louvor, vou parar, eu tiro o meu tempo. Tira ali 30 minutos. Se você não consegue, 15 minutos, gente. Começa a fazer esse exercício. É super importante e faz muita diferença. Faz muita diferença mesmo. Então, leitura da palavra, estar conectada com pessoas, leitura de livros que edifiquem. Sim. Eu estou terminando um livro chamado Cresça, Apareça e Enriqueça, do Tiago Fonseca. Então, são livros, conteúdos que vão te edificar, que vão trazer algo positivo para a sua vida. Gente, redes sociais é maravilhoso. É incrível estar aqui nesse podcast, mas filtre os conteúdos que você for consumir. Essa semana mesmo, eu parei de seguir uma página de fofoca. Sim. Gente, era só desastre. Era só coisa ruim. E aí aquilo começa... A gente começa o quê? A vibrar. As coisas começam a acontecer porque você consome a consumir. Então, eu falo que a gente é energia. Isso. Então, tudo que vai, volta. Então, dependendo do que você consome, é o que vai voltar para você. Então, é isso. Consuma conteúdos que te edifiquem, que elevem. Fale com... Se precisar, desconecte de pessoas. Eu desconectei de pessoas que não faziam mais sentido para minha vida. Essencial. E me conectei com novas pessoas. Me conectei com a Wandiane. Hoje estou me conectando com a Adelita. Cada dia você conhece novas pessoas. Sim. E essas pessoas que vão trazer para você aí possibilidades incríveis. Então, é muito importante. Acho que é essencial esses 3. Pessoas, né, palavra... e conteúdo que te edifique. É extremamente importante. Demais. E aí, eu costumo sempre falar... E se a palavra que está saindo da sua boca hoje... Se você chegasse... Vamos trazer aqui... Se tudo que você fala da sua boca hoje se tornasse realidade... Qual que seria o fruto que você vai colher? É um fruto saudável ou é um fruto podre? Inútil, que não se dá para utilizar? Porque é isso que acontece com as nossas palavras, né? Então, a importância de avaliar. E falando aqui sobre frutos, quero que você compartilhe algo mais referente, né? Porque, assim, eu estou lançando sementes. Exato. E aqui o universo, ele está recebendo tudo. Vamos fazer de conta que aqui no universo tem uma grama verdejante. Eu estou lançando as minhas palavras. Exato. Possa ser que eu não colha hoje. Mas amanhã, depois da manhã, eu vou estar colhendo. Como que está a qualidade dessa plantinha que você hoje está regando com as suas palavras? Traga essa analogia. O universo é um solo fértil. Tudo que planta dá. Seja positivo ou negativo. Seja de construção ou desconstrução. Porque o universo ele vai recebendo. Nós estamos aqui lançando. São ondas, né? E essas ondas, elas vão chegando nesse solo, nessa terra fértil. Por isso que Salomão... Há mais de 3.000 anos atrás. Pensa na sabedoria do cara. Ele veio trazendo para nossas vidas, nos conscientizando. Olha, cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que você está lançando. Porque elas vão produzir. A colheita, sabe, ali... você ter a opção de plantar ou não. Você lança. Mas só que a fatura, ela chega. O fruto, ela vai chegar. Então, a importância, eu preciso ter a ciência. O que eu estou semeando no meu campo? Exatamente isso, Wandiane. É muito importante você saber o que você semeia na sua vida. Como a Wandiane falou, a nossa vida é como se fosse esse campo, né? Eu falo que eu venho de uma família de agricultores, a minha família todinha, tanto por parte de pai e mãe, são pessoas do interior, vivem da base da agricultura, então é uma coisa que é muito... que eu conheço, que eu vivi mesmo. Então, eu falo, primeiro você tem o preparo do solo.
Você vai lá, você vai arar, vai levantar aquela terra, depois você vai adubar, vai colocar o que for necessário para depois você vir com a semente. E você tem um tempo. Como a Wandiane falou, não é assim, que nem eu falei para vocês, não é da noite para o dia. Existe um processo que precisa ser vivido. Então, você precisa plantar, você precisa adubar, regar, precisa ter a água, a chuva que vem para poder... o tempo necessário, a umidade do solo, a questão da temperatura do ar, tudo isso vai fazer a diferença. Então, eu separei aqui hoje, que eu quero compartilhar com vocês 10 sementes que geram frutos positivos nas gerações futuras. A gente tem que alimentar o nosso ser, sim. Mas a gente também, quem é pai e mãe, né? Hoje eu quero me direcionar para você que é pai, que você que é mãe. Se você ainda não é, você já está um passo à frente, porque você está recebendo esse conteúdo antes de você ter o seu filho, sua filha. Isso é uma bênção incrível. Eu falei, queria eu ter esse conhecimento antes, né? Há 5, 10 anos atrás. Tem seu tempo. Exato. Mas tudo bem, ainda dá tempo. Se você já é pai, mãe, tem seu filho adolescente, adulto, está enfrentando algum desafio, comece, ainda dá tempo, né? Ainda tem como, ainda é possível. Então, eu separei 10 sementes que vão edificar, que vão gerar frutos positivos, pensando aí nas próximas gerações. O primeiro é você estar em alinhamento e harmonia entre vocês, né? Você e seu esposo, né? O cônjuge, o casal. Então, tem que ter esse alinhamento na frente dos filhos. Então, se o pai diz não, a mãe também diz não. E vice-versa. Porque não adianta ficar naquele joguete. Um diz sim, outro diz não. Eu vou ver, não sei. Não funciona, gente. Primeiro, o alinhamento precisa acontecer entre o casal. Se vocês não têm esse alinhamento, sentem e conversem como adultos. Tirem a dor da sua criança de lado. E pensem na criação do seu filho. Pensem no que é melhor para o filho de vocês. Então, eu sempre trago isso. Muitas vezes a gente quer trazer a nossa dor de criança, da nossa infância, para não machucar os nossos filhos. Isso que pode gerar, sim, uma semente ruim, algo ruim para os nossos filhos. Também é importante que você, né, semente 2, acordo nas ações e palavras dentro do casamento com os filhos. Então, é uma continuação, né, desse alinhamento. Então, se a mãe vai falar, filho, você pode, então o pai também tem que concordar. Não tive tempo para falar com meu marido. Falo assim, é o que eu falo pro meu filho, não, espera, seu pai não tá aqui. Eu primeiro vou conversar com ele, mas eu quero agora. Eu falo assim, eu compreendo, mas no momento não é assim que se resolve aqui em casa. Eu primeiro vou conversar com o seu pai. Se eu e seu pai decidirmos, não é que o seu pai vai deixar. Se nós decidirmos, aí tudo bem. A gente vai dar continuidade, senão você espera. Mas eu quero nesse momento. Nesse momento não dá, não tem como eu falar com o seu pai. Né? Vai ter que esperar. Então, é o alinhamento. Tem que ter esse acordo. E faz muita diferença mesmo, tá? E com isso vem a terceira semente, que é dar limites e saber dizer não. Sim. Né? Eu falo muitas vezes, a gente... Né? Eu venho de uma criação, né? Eu tive pais muito amorosos, mas também que souberam, muitas vezes disseram não de forma... além, né? Sim. Deram limites muito, muito fortes. A gente tem uma autocobrança muito grande. Mas então a gente fala, não vou dizer não pro meu filho, senão ele vai chorar. O que vão dizer de mim? Dizer um não, quem eu falo. Eu já tive situações, gente, meu filho de deitar e rolar no chão do shopping, chorando, porque eu falei, não, você não vai brincar nesse brinquedo. Eu fiz isso, e ele chorou, ele esperneou, e as pessoas ficavam me olhando, né, julgando. Gente, mas se eu não falo agora, lá na frente é muito pior. Lá na frente, quando a sociedade disser não pra ele, aí como é que ele vai achar que... Né? Não, estão sendo injusto comigo. Não é assim que funciona. Ele precisa entender, tanto meninos quanto meninas, que é necessário. O não faz parte da vida. Esses dias eu falei para ele, não, filho, isso não dá. Ele chorou, falou assim, olha, eu entendo que você esteja frustrado. Eu entendo que você queria muito isso. Mas você só tem 6 anos. Isso não é para você. E eu tô falando isso porque eu amo você. Eu compreendo que você queria muito isso. Mas esse conteúdo, que era um vídeo que ele queria assistir, eu falei, não, você não vai assistir. Não é pra sua idade. Mas eu já sou grande. Eu falei, não importa. Eu e seu pai decidimos, o alinhamento. Ali o alinhamento. Eu e seu pai decidimos. Não é eu, mãe. Eu e papai. Nós decidimos que esse conteúdo não é pra você. Chorou, esperneou, fez o circo dele lá. Deixei, falei assim, você quer ficar sozinho? Quero. Deixei ele lá 5 minutos... Deixei ele no tempo dele, para ele respirar e aprender a lidar com as emoções dele.
Falei, agora você quer conversar? Vamos conversar agora? Ah, o que aconteceu? O que você estava sentindo? Tá tudo certo? Ah, agora tá tudo certo, agora eu entendi, mamãe. Então tá bom. Então, entender que o não faz bem, gente. Dizer não é muito bom também. Sim, e esse posicionamento, a postura do falar. Porque as nossas palavras, de certa forma, estão impactando na vida deles, né? Exatamente. Então, esse posicionamento, a congruência é muito essencial, ter essa congruência na comunicação. Exatamente, Vandiane. É importante. Eu entendo que existem famílias hoje que não têm o pai presente, né? Ou é só a mãe ou é só o pai. Por isso, quando você é sozinho, às vezes até essa questão da congruência, você precisa manter isso para o seu filho. Então, se você diz não uma vez para determinada situação porque as crianças, eles querem ganhar a gente no cansaço, às vezes, eu falo, né? Dependendo da idade. Eles vêm, eles tentam e conversam. Testando, né? Conversa uma vez, conversa, né? E vê se vai que eu ganho no cansaço, né? Então, você que às vezes tá ali, né? Tá aqui nos ouvindo hoje. Não, Janaína, mas eu sou só eu, né? Sou mãe solo, sou pai solo, sou separada. Também pode falar não. Também tem que falar não, gente. Você não é porque você né, tá criando o seu filho de forma solo, você não pode dizer não. É importante também, porque essas crianças, essa geração, né, de crianças, é uma geração que não está sabendo receber o não. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Um fato muito interessante, e é nesse relacionamento que precisa ter mais diálogo, para que, de certa forma, as palavras não venham ali estar trazendo uma comunicação interna na vida dessas crianças do negativo. Então, assim, a importância também de não de criticar, seja o pai, seja a mãe, pela ausência, por não estar presente. Nossa, seu pai não liga para você, seu pai não manda pensão. Tudo isso, toda essa comunicação está gerando algo nessa criança. Gera uma ferida. Um desprezo, um abandono, uma dor, não se importa comigo, não liga para mim. E tudo isso mexe na autoimagem dessa criança. Com certeza. Sou um abandonado. Sou, vamos dizer assim, um órfão, né? Órfão de pai ou de mãe. Super importante isso. A criança, com o tempo, ela vai sentir o que ela vai entender. Mas quando ela é criança, pequena, principalmente os pequenos, gente, eles não têm essa... pai é pai, mãe é mãe, independente do caráter que essa pessoa tenha. Então, minha mãe sempre fala... Pai e mãe é pro resto da vida, independente do que... qual seja a índole que a pessoa tenha. Se é uma índole positiva ou negativa. Então, deixa que a própria criança, com o tempo em si, ela vai notar, ela vai entender. Não gere você essa ferida no seu filho. Porque você começa a transmitir essa ferida de geração em geração. Sim. Não é legal. Não é uma coisa... E olha, te cortando, olha o poder da palavra aí já. Algo que você viveu, eu também vivi, a Adelita também, nós vivemos, né? O quanto que as sementes lançadas no campo fértil, que é a mente da criança, o quanto que isso impacta não só a geração dela, mas as futuras gerações também. Vai virando o adulto ferido. Porque as palavras, ela tem um poder que ela fere mais do que um punhal, do que você levar ali um 38. Elas ferem, e são feridas que não tem como ir no médico, eu vou fazer um curativo, um paliativo, não, gente. Não. Uma palavra dita, não tem como você ir no vento e tentar recolher, não. Então, a importância, nós, enquanto pais, mães, cuidadores, professores, líderes, né? Trazer da comunicação. Como que está essa minha comunicação? Exatamente. Você falou de palavras e feridas, eu lembrei de uma analogia que meu pai sempre fazia comigo e com a minha irmã quando a gente estava muito brava. Quando a gente ficava nervosa, né? Enfim, a gente tem um temperamento, às vezes... Eu já fui mais estourada, já tive um temperamento mais agressivo. E quando criança, meu pai falava assim... quando existe vamos dizer assim, como se fosse um provérbios, né? Então, quando você tá... Um pai um dia falou para uma criança que o menino que estava muito bravo, ele falou assim, toda vez, em vez de você bater ou xingar, você pega um prego e bate esse prego nessa madeira. Deixa uma madeira lá para a criança bater. Então, aqui tá o saco de prego, aqui tá o martelo, ensinou a criança como fazer. Então, em vez de você falar alguma coisa, você pega esse prego e coloca aqui. Até a sua raiva passar. Até você, né, se sentir melhor. E foi. Até que um dia a criança falou, pai, a tábua tá cheia. Aí ele falou assim, então tá bom, vem aqui agora. Tira o prego. Pegou o filho, pegou a criança. Agora nós vamos retirar esses pregos. Tira o prego. Vamos tirando. É difícil. Não, eu te ajudo. Vamos lá. Tira. Vamos tirar um por um, com a parte de trás do martelo. Aí ele falou assim, agora você tá vendo essa tábua? O que tem aqui? Exatamente, tem marcas. Exatamente isso que acontece com as palavras. Toda palavra que você coloca, ela deixa uma marca. Sim. Então, assim, não importa se é uma palavra pequena,
Não importa. Não tem, gente. Fica marcado pro resto da vida. Essa situação que eu falei da minha mãe, né? Quando eu era adolescente, eu comentei com ela esses tempos. Eu falei, mãe, você lembra? Ela falou, não, eu não lembro. Eu falei, porque exatamente, marcou quem? Lembra? Quem recebeu. Quem recebe a palavra? Ficou marcado, né? Quem recebe a palavra. Então, você que está falando, às vezes, alguma palavra, uma semente, está lançando uma semente negativa para o seu filho, para o seu marido, né, para os seus pais, para os seus irmãos, você pode não lembrar, mas eles vão lembrar. Em algum momento, essa ferida existiu. E para curar, né, essa ferida, pode levar tempo ou pode nunca curar, dependendo da pessoa, se ela está disposta a curar essas feridas. Eu falo, eu me curei dessa ferida. Sim. Eu estou disposta a curar feridas, a buscar no meu passado e deixar eu entender que eram momentos, né, situações que eu vivi, mas isso não vai me definir. Então, são essas questões que a gente tem que parar, que toda a palavra vai gerar pode gerar uma dor, não que irá, né, gerar essa dor. E aí vai determinar também, né, o estado emocional de quem recebe. De quem está recebendo essas palavras. Então, mais uma vez frisando, quando você estiver no seu momento de estresse, cansaço, nervosismo, pense antes de soltar uma palavra. Porque ali não vai ter como ir lá e tapar aquele buraquinho ali. Depois, para consertar, pode ser... O rombo pode ser grande, viu, gente? Então, aqui, continuando aqui em relação às sementes, tá? Vamos para a quarta semente. A quarta semente é dar afeto, carinho, dar muito beijo, muito abraço, né? Nessa geração futura, ou seja, nos seus filhos, no seu marido, no seu cônjuge. Gente, carinho é algo incrível. Faz, assim, esse afeto, o amor, ele é capaz de gerar, né, muitos frutos positivos. Então, eu falo que... Eu vou dizer da minha experiência, tá? Eu tive um pai muito amoroso. Mas a minha mãe, pelas questões dela, ela teve muita dificuldade de nos dar esse carinho. Nos dar esse afeto. E tudo bem, né? Mas eu tinha o meu pai. Né? O meu pai que era muito carinhoso, muito atencioso. Vinha, abraçava, beijava... só que chegou um momento que meu pai voltou para Jesus. Né? Devolvi meu pai para Deus há quase 15 anos, eu era muito nova. E eu senti muita falta disso, de ter esse afeto, ter esse carinho. Ainda brinquei com a minha mãe, eu falei na época, foi a mãe agora, que eu não tenho mais o pai aqui, agora você vai receber dobrado, eu falei, porque você vai ter que receber. Eu gosto desse afeto. Então, eu pego meu filho, gente, acordo de manhã, eu encho ele de beijo, encho ele de abraço. Antes dele sair, ele vem me dar um abraço, antes de ir pra escola. Chega da escola, vem me dar um abraço. Outra coisa importantíssima que eu aprendi há pouco tempo atrás. Se você tá num casamento, num relacionamento, pegue o seu marido, pegue a sua esposa, abrace por no mínimo 1 minuto. Abraça, mas assim, de apertar, coração com coração. No mínimo, faz isso por 1 minuto por dia. Você começa a aumentar, né, os laços, a conexão junto com o seu cônjuge. E faz muita diferença. Às vezes eu vejo, meu marido tá ali agitado, ele querendo achar... Eu falei, vem cá um pouquinho. Dele o quê? Vem cá, quero te dar um abraço. A gente fica ali abraçado, um sentindo a respiração do outro, sentindo o coração do outro bater. Aí ele dá aquela respirada funda, passou. E foi. Faça isso, né? Abrace seus pais, se você ainda... Eu já não tenho mais meu pai aqui, mas eu tenho minha mãe. Então, eu chego, abraço, aperto a minha mãe, dou beijo nela, meu filho, a mesma coisa. Externe esse carinho, fale, né? Fale a palavra, eu te amo, você é importante na minha vida, muito obrigado. Fale palavras positivas para essas pessoas. Graças a Deus, eu tenho a bênção de ter a minha avó viva, mãe da minha mãe, bisavó do meu filho. A última vez que eu vi ela, que ela mora lá no interior do Paraná, eu falei, vó, eu amo você, vó. Muito obrigada, vó. Abracei ela pequenininha, ela tem 1,50 m. Eu abracei ela assim. Gente, foi a coisa mais gostosa do mundo. Porque ela é minha avó. Foi ela que, né, veio trazendo as gerações, trouxe... Então, matriarca, né? É a matriarca da nossa família. Então, é muito importante. Se você não... Janaína, mas minha avó... Gente, são pessoas... A minha avó ela vai fazer 87 anos. Então, ela já tem aí a história dela. Tenha esse hábito. Não é tudo... Por exemplo, eu não vejo a minha avó com frequência. Né? Eu vejo 2, 3 vezes no ano. Então, quando eu vejo, o que eu mais quero é ficar perto dela. Sim. Abraçar, beijar, cuidar, né? Dar esse carinho, que é muito importante. Muito bom. Essencial.
Isso Então, mesmo. gente, se permita. Aproveite esse tempo, né, Adelita? Adelita, que é aqui também a voz da sabedoria, já com a sua ela já mais idade, mais avançada, comparando com a minha e com a da Janaína, tem muito a nos falar a respeito disso, né, Adelita? Não, eu acho incrível porque a receita que ela está dando, essa última receita, não custa dinheiro. Sim. Não. E as mães estão correndo atrás, precisando trabalhar muito para dar aquilo que custa muito dinheiro. Mas aquilo que não custa dinheiro, elas não estão entregando. Exato. É o que eu estou vendo nessa geração. Sim. Como vocês estão falando que tenho mais idade, eu tenho visto muitas coisas. E eu estou vendo muito isso. Está faltando muito abraço nas crianças, nos adolescentes, né? E estamos vendo adolescente com situações assim, que a gente fala, meu pai, não estou acreditando no que eu estou vendo. Porque se você for ver as coisas, as gravações das coisas que eles estão fazendo, é falta desse abraço. Sim. Está faltando o abraço, o eu te amo. A presença, você né? realmente é importante para mim. Que às vezes os pais estão lá, longe, mas acham que está ali presente. Mas tem também o pai que está presente. E também não está dando um abraço. Eles estão com o aparelhinho e estão desconectados com seus filhos. Eu ia falar, até o próximo, a semente é justamente essa, presença. A presença física e emocional. Ou seja, muitas vezes a gente está presente, está todo mundo, vamos dizer assim, sentado numa mesa como essa, em família. Só que o que está todo mundo usando, ó? Esse aqui, ó. Foram para a mesa. E aí você não está presente. Você está fisicamente, mas emocionalmente você não está ali. Então tem essa presença física e emocional de se preocupar com o seu filho, de se preocupar com o seu marido. Traga esse momento. Eu falo, lá em casa a gente tem uma regra. No momento das refeições, ninguém usa celular na mesa. É proibido usar celular. E aí foi engraçado. Meu filho tem 6 anos. Esses dias, uma pessoa me ligou de trabalho, bem no horário da mesa, e o celular tava próximo, fui lá, atendi. E aí eu peguei o celular assim, né, terminando de almoçar, daí meu filho, mãe, eu falei, o quê, filho? Não pode celular na mesa, tá? Tá bom. Desbloqueei e coloquei de lado. Sabe aquele momento? A gente acontece. Nem sempre a gente vai lembrar 100%. Mas ele já sabe. Porque ele, muitas vezes, a nossa mesa de refeição fica próximo da televisão. Aí ele fala, eu posso comer e assistir ao mesmo tempo. Eu falo, qual que é a regra aqui de casa? Ele, não pode comer enquanto está assistindo. Não pode assistir enquanto está comendo. Eu falei, exatamente. Então, café, almoço e janta é primordial. Não é negociável. Isso a gente não negocia. Não tem ponto. Não existe isso. Ele sabe. A regra está feita. E a gente está determinado. Ele sabe que existe esse momento que é o momento que a gente vai conversar. Comunicação da família. Exatamente. É o momento da presença. É o momento que você tem para perguntar como é que foi na escola. Tá tudo bem? Você tá gostando? Como é que foi seu dia? Você tá feliz? Sim. É o momento que a gente olha um no olho do outro. É o momento que você sente se a pessoa tá preocupada, se a pessoa tá triste. Então, é esse contato que é muito importante. E como a Adelita falou, tá se perdendo. Hoje em dia, muitas famílias estão se perdendo nesse processo. Eu gosto de montar a mesa. Montar a mesa. Tem 1 minuto para conversa na mesa. Isso é muito importante. É essencial. E, mais uma vez, reafirmando. Suas palavras mudam a sua existência. É sobre o significado. Exatamente. Sexta semente que eu quero compartilhar com vocês. Paciência e elogio. Gente, é algo assim... A paciência... Muitas vezes a gente vive num mundo corrido, né? A gente está hoje vivendo... Eu estava falando até para a Angelita quando a gente estava vindo para cá. Que a gente está... Eu falo assim, eu não sou ansiosa, mas o meu pensamento vai longe. Sim. Né? Então, muitas vezes, eu não consigo ter aquela calma de sentar e falar, não, agora esse é o meu momento de estar aqui. De ter a paciência de ouvir, né? A paciência de estar ali presente, de desligar, desconectar daqui, de como a gente já tinha falado. Desconectar do celular, desconectar do externo, né? Para você poder estar ali 100%. Então, eu falo, hoje eu abri mão de muitas coisas para estar aqui 100% focada com vocês. Sim. Então, eu abri mão dos meus negócios, né? Tá lá acontecendo. Tem gente me ligando no meu outro celular da empresa? Tem, mas não vai morrer. Então, eu tô aqui, né? Gerando esse momento, esses frutos com... algo novo. Exato. Por que o elogio? Porque o elogio é uma palavra positiva. Sim. Então, faça um elogio verdadeiro. Não faça aquele elogio pensando, eu vou falar tal coisa, porque senão, se eu não falar, a pessoa não vai gostar, ou se eu falar, ela vai achar... Não, gente, faça um elogio real, verdadeiro, sincero, do seu coração.
né? Se a pessoa realmente conseguiu, por exemplo, meu filho faz, por exemplo, natação, e ele tinha muito medo de piscina, de água. E aí, esses dias, ele falou, mãe, você não acredita, eu consegui nadar sem a prancha. Eu falei, parabéns! Eu falei, uau, você venceu o seu medo. Esse é um elogio real. Uma criança, né, pra ele é algo, assim, surpreendente. Então, façam elogios reais. Né? Incentiva. Traz, faça isso também. A gente tá falando de filhos, mas isso serve para relacionamento. Esses dias eu cheguei pro meu marido e falei assim, olha, amor, eu tenho que te elogiar. Eu falei, parabéns pela sua determinação em estudar, em continuar buscando conhecimento. Ele falou assim, poxa, era isso que eu precisava ouvir de você. Me traz mais garra, mais vontade de continuar. Então, a gente entra no modo automático. Sim. E a gente para de ver Sim. essas coisas. Então, é importante. E é algo bem... ter isso aí fortalece, dá um gás, dá uma energia. Sim. Quanto que é importante. Então, assim, são palavras que você não pode medir esforço para falar. Tenha liberdade de estar falando, porque está incentivando, está trazendo vida, né? Quantas pessoas que já se levantaram com uma palavra, que já tiveram uma cura, uma transformação, que encontraram o seu propósito pela palavra no momento certo. Palavra certa, porque a gente precisa também saber o que nós estamos falando. Como o nosso foco aqui hoje é sobre o poder que a palavra tem, que ela gera na vida do outro. E foi muito pertinente você trazendo assim esse contexto para essa visão no seio familiar, né? No ambiente familiar, porque é onde mais são os feridos. Nós somos feridos, na maioria, e não, um ambiente... Primeiro em casa. Um ambiente que seria aquele ambiente de proteção, de cuidado, muitas das vezes pelas experiências traumáticas. Em casa. É porque eles querem? Não, gente. Foi que eles aprenderam a falar, a forma de tratar os filhos. E aí crescem filhos rebeldes, desobedientes, ali agressivo, que acaba reproduzindo o que vem em casa. E aí só vai aumentando esse ciclo vicioso. Pessoas doentes. Feridas, machucadas. Exato. Machucadas. E é justamente sobre isso. E vai se multiplicando mais pessoas feridas, por causa das palavras que alguém jogou, né? Lançou, e outro foi acreditando e foi continuando. Mas você, por exemplo, você conseguiu, você começou a quebrar as palavras ruins. Exato. E fazer mudanças. Né? Então, alguém tem que começar, né? Exatamente. Tem que começar por alguém. Então, que seja você. Seja você. Você que está aqui ouvindo hoje o nosso podcast, seja você a iniciar a quebrar essa corrente, a quebrar, né, essas situações, né? Não é fácil. Se eu falar para você, Jana, é um processo, tem momentos que vai doer mesmo. Então, assim, a gente estava falando aqui sobre presença. Uma outra semente aqui que eu quero trazer, que é a 7ª, é que para você ter o seu filho em primeiro lugar. Sim. Não adianta você colocar trabalho, igreja, nada. Nada disso vem, gente, tá? Eu entendo que tem ali a gente tem ali uma hierarquia dentro de casa, né? Primeiro, nós, como filhos, né? Filhos de Deus, filhos amados. Depois, você e seu cônjuge, seu marido. E aí, o filho. Mas, fora isso, gente, a gente muitas vezes... Esses dias eu tive que ouvir isso do meu filho. Falei assim, você trabalha muito, mãe. Nossa. Você trabalha muito, mãe. Você e meu pai trabalham demais. E aquilo me doeu bastante. E aí, aí eu falei, tá, então o que a gente pode fazer? Eu sentei com ele, se a gente tá trabalhando demais, tem alguma coisa que tá saindo. Então, por isso que eu tô falando, eu não sou a pessoa perfeita. A gente também erra, mas quando a gente percebe, a gente vai lá e reorganiza. Mas você escutou seu filho. E eu ouvi, eu tava aberta. Ouviu. Porque eu trago essa liberdade pra ele falar. Ele falou assim, você tá trabalhando muito. Eu falei, então, tá bom. O que a gente pode fazer, então, pra passar mais tempo com você? Né? Para estar mais junto, né? Para você sentir que a gente trabalha menos. Então, a gente está optando em fazer uma brincadeira com ele à tarde. E algumas coisas que a gente faz à noite depois que ele dorme. Sim. Né? Ou acorda mais cedo. Então, acordamos mais cedo. Ou trabalhamos até o final né? Até mais tarde mesmo, para poder ter tempo com ele. Sim. Podemos terminar. Então, nós vamos fazer essa conclusão, né? De tudo isso que nós aprendemos. Como estamos sempre no Café com Provérbios, né? E falamos hoje sobre palavra. E aqui no Provérbio 18 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que amam comerão do seu trabalho. Aqueles que amam comerão do seu fruto. Tá. Então, com tudo isso que nós aprendemos aqui, nós entendemos que o que o Provérbios fala, né? Sobre palavras, poder da palavra, o que você está falando, o que você está repetindo, o que você aprendeu,
o que mandaram para você, o que te machucou. Foi tudo palavras. Foram tudo palavras. Palavras que reverberaram na sua vida e trouxeram feridas ou trouxeram alegrias, né? E engraçado que a maioria das palavras ruins é a que ficam. As alegres, elas demoram mais para você, elas saem rápido de você. Agora, as palavras boas, agradáveis, né, muitas vezes você não marca. Mas aquela que te feriu, te marca. Sim. Né? Então, que você, nesse dia hoje, comece a parar para pensar. As palavras que você lançou, as palavras que você enviou, que fruto que está dando? E as palavras que estão lançando sobre você, que fruto que está dando? Você tem o poder disso, de mudar essa história. Muda a sua história hoje. Sim. Com as suas palavras. E olha, é sobre mim, é sobre isso mesmo. Muitas das vezes, as palavras não é nem sobre a vida do outro, mas é o nosso diálogo interno. Como que está o seu diálogo interno? De que forma que você tem se referido a você? A sua vida conjugal, a sua área profissional, a sua saúde física, saúde mental, seus relacionamentos. Então, faça uma autoanálise e observe. Começa a observar, começa ali, tem um diário de anotar. Anota o que você pensa sobre você mesmo, porque isso está impactando o teu presente e o teu futuro. E já estamos aqui, agradecendo a sua presença, o quanto que você nos enriqueceu, né, fazendo aqui a abertura do nosso primeiro episódio, Voz da Sabedoria. Agradecer, faça suas considerações finais e já está convidada para voltar mais vezes. Muito obrigada. Quero agradecer novamente a Wandiane, a Adelita, para poder estar aqui com vocês hoje, né, nesse momento de transbordo, né? A gente trazer um pouquinho mais aí a respeito sobre sementes. Posso deixar aqui meu Instagram, @JanaínaKaffer. Me sigam lá, acompanhem, compartilhem um pouquinho aí da minha vida, sobre os meus negócios, sobre família. Vai ser um prazer ter você conosco ali, me acompanhando ali nas minhas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada ali, Wandiane e Adelita, pelo convite. E o que eu quero trazer, assim, para concluir, é que, lembrando, todas as sementes são lançadas, gente. Agora depende, você já fez a sua parte, que é lançar essa semente positiva ou negativa. O plantio, ele é certeiro, é certo, vai depender aí de todo o processo, vai ter um tempo, pode demorar alguns meses, dependendo do tipo de plantação, alguns anos, para você começar a colher esses frutos, mas a colheita é certeira, é certeza que você vai ter. Então, pense muito bem, analise dentro do seu coração, né? Começa dentro de você, começa com as palavras que você está trazendo para você mesmo, o que você fala sobre você. Né? Quais são as palavras que você diz? Você diz, eu sou amada, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou alegre? Ou você está dizendo coisas negativas, coisas contrárias? Comece por aí. Esse é um trabalho que a gente deixa aqui para você. Comece anotando, falando, escrevendo. Compartilhe com outras pessoas que fazem sentido estar com você nessa trajetória. E se conecte com pessoas que possam te ajudar e caminhar com você nesse processo também. É isso aí. Gratidão, Janaína. Eu já quero fazer meus agradecimentos logo após a Adelita. Gente, já quero aqui agradecer a todos vocês. Deixe nos comentários, deixe suas perguntas, nós vamos estar respondendo. Compartilhe aqui o nosso canal Voz da Sabedoria. Aqui nós temos diversas lives do Café com Provérbios em nosso canal. Maratone, sabe? Vai compartilhando para todos os familiares, grupos. E venha você também fazer parte deste movimento, um movimento que veio para trazer clareza, autoconhecimento, para trazer luz para o seu caminho, né? Luz que vai te iluminar e, de fato, mostrar ali o direcionamento, o caminho que você vai trilhar. Gratidão pela audiência de todos vocês que estão aqui interagindo juntamente conosco. E na próxima semana estaremos aqui com o nosso segundo episódio, Voz da Sabedoria. Exatamente. Vamos finalizando, né? E agradecendo, sendo grata, né? Olha pra e pratica o poder da gratidão. Isso é ser sábio, né? Quando você agradece, coisas boas acontecem com você. Então, para fechar, né? Eu falei para a nossa, a voz da sabedoria tem que ser algo realmente muito... Então, uma voz que você deve falar todos os dias é saber ser grata, né? Saber que você é abençoada, que você é amada, que você realmente é aquela pessoa que é especial, né? Para aquele que fez o universo. Você é especial para ele, você não é qualquer um. Então, você se enxergue hoje como uma pessoa que não é qualquer um. Então, lance palavras sobre a sua vida. A palavra tem poder. Então, se você diz eu sou amada, você vai ser amada sempre. Por você primeiro, né? Porque você não pode esperar do outro aquilo que você está
só entregando. Você vai fazer sua entrega, né? Sabendo que você plantando uma semente, uma hora vai acontecer com outro. Mas não fique esperando do outro, né? Tira de você mesmo coisas boas. Ponha para fora aquilo que você deseja para você mesmo. É assim que você pode mudar, né? Eu fiz várias mudanças na minha vida. Tudo bem, né? E está dando certo. Então, tenha seu valor. Busque realmente sabedoria para viver o novo de Deus a cada dia, para viver coisas boas, para viver pessoas novas, né? Mude o foco. Que você viva o melhor a cada dia, né? Que isso que está acontecendo aqui seja só o começo, né? De coisas novas que Deus vai trazer para as nossas vidas. Gratidão a todos vocês. Obrigada. Gratidão. E até a próxima semana, gente. Deus abençoe.